Graça e paz a todos, amados. João capítulo 12, versículo 24 a 26. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Esse texto de João está dentro do momento em que Jesus se aproxima da cruz. Ele acabara de entrar em Jerusalém e sabia que sua morte estava próxima. A fala do grão de trigo é uma das imagens mais profundas que Jesus usa para revelar o propósito da sua morte e também o princípio espiritual do verdadeiro discipulado. 1. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Jesus usa uma imagem da agricultura. Uma semente, se permanecer guardada, conserva sua aparência, mas não produz nada. Porém, quando é lançada na terra e aparentemente morre, ela gera uma planta e muitos frutos. Aqui Jesus está falando primeiro sobre ele mesmo. O grão de trigo é Cristo. A queda na terra aponta para sua encarnação e humilhação. A morte aponta para a cruz. O muito fruto aponta para a salvação daqueles que seriam unidos a ele, os eleitos. Se Jesus não morresse, não haveria ressurreição, nem redenção, nem o cumprimento do propósito do Pai. Isso se conecta com Isaías. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua descendência e prolongará os seus dias. Isaías 53, versículo 10. A morte de Cristo não foi uma derrota. Foi o caminho estabelecido por Deus para produzir vida. Quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus agora aplica o princípio do grão de trigo aos seus seguidores. Amar a própria vida não significa simplesmente gostar de viver. O sentido é colocar a própria vontade, preste atenção, vontade, os próprios desejos e a própria existência acima de Deus. Então, vou dar uma parada aqui. O que a gente pode pegar nisso aqui? Nós que falamos de casamento. Vou largar meu cônjuge porque eu mereço ser feliz. Ou então o cônjuge que repudiou, que se divorciou, você foi o repudiado. Não, eu mereço ser feliz porque foi ele que me abandonou. E vocês fecham os olhos para o que diz a sã doutrina. Vocês estão amando mais os prazeres dessa vida do que é Cristo. Continuando, vamos lá. Jesus está dizendo, quem vive para preservar sua vida terrena como prioridade absoluta, perde aquilo que realmente importa. Então, vocês que dão prioridade ao desejo sexual de vocês, que vocês precisam ter uma companhia, que vocês precisam ser felizes nesse mundo, vocês estão dando prioridade aos prazeres terrenos de vocês e não a Cristo, tá? Quem entrega a sua vida a Deus encontra a verdadeira vida eterna. Isso não significa desprezar a vida ou o corpo, mas reconhecer que a vida presente é passageira e que Cristo é o verdadeiro tesouro. Paulo expressa esse mesmo princípio. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 10, foi o que Paulo falou. O discípulo precisa morrer para o domínio do velho homem, para viver em Cristo. Então, quando nós somos dominados pela carne, estamos sendo dominados pelo príncipe desse mundo, Satanás. Nós precisamos morrer para o velho homem, para viver a Cristo, tá? Impelidos pelo Espírito Santo. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Jesus mostra que servir a Ele não é apenas realizar atividades religiosas, é seguir o mesmo caminho que Ele seguiu. Onde Jesus estava? Em submissão ao Pai, em santidade, em obediência, caminhando para a cruz.
Por isso, o verdadeiro servo acompanha Cristo, tanto no sofrimento quanto na glória. Paulo explica: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aí vem aqui, ó. O meu Pai honrará aquele que me serve. Vocês estão servindo a Cristo ou o príncipe desse mundo? A honra verdadeira não vem dos homens, mas vem do Pai. Existe uma inversão no reino de Deus. O mundo honra quem se exalta. Deus honra quem se humilha diante dele. Quer humilhação pior do que essa? Ser repudiado? Enquanto o cônjuge está lá nos prazeres do mundo? Quer humilhação pior do que essa? Então vamos lá. O princípio, o próprio Cristo é o maior exemplo. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Filipenses capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Resumo do ensinamento. João capítulo 12, versículo 24 e 26 revela o princípio da cruz. O caminho da vida passa pela morte. Primeiro, em Cristo, ele morreu como o grão de trigo. Ressuscitou, produziu muitos frutos. Depois dos seus discípulos, morre para o ego e para o pecado. Segue em Cristo, recebe a verdadeira vida. A glória de Cristo não veio apesar da cruz. Ela veio através da cruz. E o mesmo princípio se aplica aos que pertencem a Ele. Vocês pertencem a Cristo? A vida eterna nasce de uma vida rendida ao Senhor. Amados, tem um versículo em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.